Graça e paz a todos, nós estamos aqui mais uma vez na Igreja Maranata Missionária, Ministério Vida com Deus, para gravar mais uma vez a nossa Escola Bíblica Dominical, aonde estamos construindo o crescimento espiritual com o conhecimento da Palavra de Deus. Nesta manhã, nós estaremos ministrando sobre um tema muito especial, que são valores do reino. E eu creio que o Espírito Santo há de se fazer poderosamente gracioso conosco, para que você seja muito abençoado com o ensino da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Prepara a tua Bíblia e esteja aí pronto para nós juntos dividirmos um momento de grande aprendizado. Por certo, acrescentaremos ao nosso conhecimento muito mais hoje com a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir as Sagradas Escrituras na carta de Paulo aos Romanos, aonde estaremos lendo apenas um versículo para nossa meditação. Capítulo 13 e versículo 7. Glória a Deus. Os valores do reino. Glória a Deus. Você vai perceber que existe muita coisa dentro desta realidade, dentro desta temática que estaremos tratando nesta manhã. Diz assim a Sagrada Escritura: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Glória a Deus. Que o maravilhoso Deus esteja mais uma vez iluminando os olhos do nosso entendimento, para que possamos transmitir esta palavra tão edificante para nós nesses últimos dias. Bem, nós podemos perceber aqui nesse texto que foi lido, caro aluno, quando a palavra de Deus diz que deve ser dado a cada um o que se deve, no sentido de dever, no sentido de alguém que está dando uma coisa que é devida. Percebam que as Sagradas Escrituras aqui vai dizer que aquele que deve tributo, pague tributo. Aquele que deve impostos, que pague impostos. Aquele que deve temor, ou seja, deve se comportar de maneira temente, reverente, deve assim fazê-lo. E as Sagradas Escrituras, ela termina nesse texto falando o seguinte: e a quem honra, honra. Eu quero que você entenda que a palavra honra, ela tem seu significado no grego muito abrangente. Essa palavra no grego é timau. E esta palavra timau significa estimar, fixar valor, honrar, reverenciar. Veja que há uma amplitude muito grande quanto ao conceito da palavra honra. E o texto que foi lido nesta manhã, na nossa base para nosso estudo, na nossa EBD, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a quem se deve honra, deve dar a honra. E nós vivemos em um mundo, o mundo nos dias atuais, é um mundo que tem perdido referências de valores. E isto que nós estamos tratando são valores do reino de Deus. Nós cristãos, servos do Senhor, nós aprendemos que aquilo que é devido deve ser entregue, deve ser dado. Se eu e você devemos honrar isto, como por exemplo, se devemos, conforme as Sagradas Escrituras diz, tributo, pague tributo.
Se você deve e tem compromisso com impostos, que pague seus impostos. Mas também, se você dever honra, deva e entregue a honra. E honra é tudo isso que dizemos. E quando nós dissemos que honra é estimar, é fixar valor, é honrar, é reverenciar, vem-nos uma pergunta: quem deve ser honrado? Quem deve ser honrado? A quem eu devo honra? Quem eu devo, na verdade, honrar? Esta é uma pergunta. Eu gostaria aqui de fazer algumas citações de realidades que precisam ser valorizadas. São valores do reino e que essas que serão citadas devem ser com certeza honradas. As Sagradas Escrituras vão dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Nós entendemos que devemos dar a glória a Deus. A quem pertence a glória pertence a Deus. Toda glória deve ser dada a Ele. O livro dos Salmos, na sua grande maioria, daquilo que está escrito, é tributando a Deus glória. Muitos dos santos profetas, apóstolos, adoraram a Deus, dando a Ele a glória devida. E nós, como igreja, somos devedores desta glória, ou seja, devemos tributar a Deus glória, dar a Deus a glória. O salmista diz: não a nós, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Existe também uma glória ou uma honra que deve ser dada aos pais. As Sagradas Escrituras diz: honra teu pai e a tua mãe. Deve ser dado honra àqueles que são os nossos genitores. E isto as Sagradas Escrituras garantem que há uma recompensa. Todo aquele que honra pai e mãe tem dias prolongados. Glória a Deus. A esposa, diz a Bíblia, que deve honrar o seu marido. E por consequência o marido dá-lhe em troca o amor. Quando as Escrituras diz que a esposa honre o marido ame sua esposa. Glória a Deus. Vamos aqui ainda seguindo, e as Sagradas Escrituras diz que os que ministram a palavra sejam dignos de duplicada honra. Aqueles que são ministros das Sagradas Escrituras, os homens que se ocupam na ministração da palavra de Deus, estes são dignos de duplicada honra. Glória a Deus. Perceba que há nas Sagradas Escrituras um valor que é dado à honra. Mas nós nesta manhã iremos partir para uma realidade completamente diferente, nova na abordagem. Não é nova na realidade de fato, mas na sua abordagem. É aquilo que eu e você podemos partir desta premissa, que nós iremos tratar da palavra de Deus. Iremos tratar daquilo que revolucionou a reforma protestante no século XVI. Aquilo que no século XVI trouxe um grande impacto a toda a sociedade e que ainda tem surgido efeito de maneira poderosa nos nossos dias, foi aquilo que foi a base da reforma protestante. As 5 solas, mas em especial uma delas. Vamos aqui relembrar quais são as 5 solas, porque nós iremos nesta manhã perceber que as Sagradas Escrituras devem ser honradas. Ela é a palavra de Deus e deve ser honrada. Vamos aqui ver. Primeira, sola fide. Segundo, sola Scriptura. Terceiro, solo Christus. Quarto, sola gratia. E quinto, sola Deo gloria. Claro que eu estou aqui tentando falar para você, né, dentro daquilo que é a linguagem, como foi no início pronunciada no latim. Mas
o que fica para nós aqui é só a Escritura, ou seja, só a Escritura. Estes serão os 5 pilares da reforma. Só as Escrituras nesta manhã nós estaremos evidenciando. E nós partiremos agora para um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, para nós fundamentarmos a honra que as Escrituras devem ter. Por que devemos honrar as Escrituras? Por que devemos cumprir as Escrituras? Por que devemos nos debruçar em estudo sobre as Escrituras? Vamos analisar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15 e versículo 4. Romanos 15 e 4. Diz assim a Sagrada Escritura: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Glória a Deus. Veja o que a palavra diz de si mesmo. Veja o que o Espírito deu ao apóstolo Paulo, para que ficasse como legado, como algo firme, como âncora em terra firme, as Sagradas Escrituras. Veja como é que a palavra diz, pois tudo que outrora foi escrito. Quando ele diz tudo que foi escrito, está fazendo referência ao cânon sagrado, a Bíblia Sagrada, esse exemplar das Escrituras que você tem em mãos. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que foi escrito? Qual é o objetivo? Nosso ensino, nosso aprendizado, nosso crescimento, nosso desenvolvimento. E quando eu e você tomamos as Escrituras como base de fé, de regra de vida, quando nós nos deixamos ser moldados no caráter pelas Sagradas Escrituras, nós temos muito a ser abençoados. Há um caminho riquíssimo que se abre para mim e para você de sabedoria. As Sagradas Escrituras dão sabedoria aos simples. As Sagradas Escrituras iluminam os olhos do entendimento. As Sagradas Escrituras, elas foram escritas para nosso ensino e para consolação e para nossa esperança. Glória a Deus. Percebam que as Sagradas Escrituras devem ser honradas, porque elas foram escritas com propósito. Elas estão aqui sendo estudadas por mim e por você com propósitos. Vamos analisar só a Escritura, só a Bíblia Sagrada. Eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e verso 16. Vejamos o que está escrito. Glória a Deus, caro aluno, sei que você está exercitando aí a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Veja o que as Sagradas Escrituras elas dizem. As Sagradas Escrituras ela diz de si mesmo que ela é proveitosa, que ela é a base do ensinamento, é ela que corrige, é ela que repreende, é ela que instrui em justiça. Desprezar as Sagradas Escrituras é um grande equívoco. É o sinal do empobrecimento espiritual. Deixar as Sagradas Escrituras de lado, isso se constitui um caminho escorregadio que levará qualquer um à heresia. As Sagradas Escrituras devem ser honradas,
Martinho Lutero, no século XVI, foi despertado pelo Espírito Santo para tomar as Sagradas Escrituras, valorizando-a no seu coração. As Sagradas Escrituras queimavam, ardiam dentro daquele homem, ao ponto dele enfrentar toda uma estrutura religiosa secular. Ele toma as Sagradas Escrituras para si e ele traz as Sagradas Escrituras para multidões. Tudo que eu e você hoje podemos ter das Sagradas Escrituras, devemos muito a Martinho Lutero, quando ele pega as Sagradas Escrituras e ele traduz na linguagem do povo, permitindo que todos pudessem ter um exemplar das Escrituras, conhecer as Escrituras. As Sagradas Escrituras abre os olhos do entendimento, como já dissemos. As Sagradas Escrituras, como está escrito aqui pelo apóstolo Paulo, escrevendo ao seu jovem ministro, cooperador do ministério Timóteo, ele diz assim: toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus alcance até a estatura do varão perfeito, o Senhor Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras, elas não são frutos do intelecto de um homem. As Sagradas Escrituras, ela não é resultado do estudo de alguém esforçado. As Sagradas Escrituras, ela é resultante do desejo de Deus de revelar-se ao homem. É por meio das Escrituras que conhecemos Deus. É por meio das Escrituras que aprendemos os princípios de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. É por meio das Sagradas Escrituras que eu e você moldamos o nosso caráter, que permitimos que ela venha e mexa com nossas entranhas, ao ponto de entregarmos as nossas vidas completamente a um plano redentor que está por ela mesma sendo revelado. Eu quero que você nesta manhã ainda abra sua Bíblia na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, o apóstolo São Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 21. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Diz assim a Sagrada Escritura. Glória a Deus. Vamos ler o 20 e o 21. Diz assim a Sagrada Escritura: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. É interessante que eu citei o versículo de número 21 e depois eu corrigi pedindo para que fosse lido o versículo 20. Porque o versículo 21, a princípio, me parece que todos compreendem que quando fala de profecia, está falando a respeito de dom de profecia. Não, está falando das Escrituras. Está falando do cânon sagrado. E o contexto, a exegese do texto nos leva a isso quando eu e você lemos o versículo 20. Porque diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É bom que você lembre-se disso, porque alguns tomam as Escrituras para ter particular interpretação, ou seja, interpretam as Escrituras para si mesmo, para assuntos particulares. Porém, a Sagrada Escritura, ela é um plano completo, é o macro de Deus para nós homens, como igreja, como povo do Senhor, como nação santa, como povo adquirido, como sacerdócio real de Deus. As Sagradas Escrituras tratam para um povo, e dentro deste povo está eu e está você, estamos nós. Mas veja o conselho das Sagradas Escrituras: nenhuma profecia é de particular interpretação. As Escrituras não devem ser assim interpretadas.
Percebam que nesta manhã nós estamos exaltando as Escrituras. Existem valores no reino de Deus. Os valores do reino de Deus, eles passam também por este valor. Isso não pode passar desapercebido nem por mim, nem por você. As sagradas Escrituras devem ser honradas. Ela é a palavra de Deus. Assim como honramos a nossa palavra, a palavra dos homens de bem, a palavra do Deus vivo, do grande Yahvé, deve ser honrada. Sola Escritura, só a palavra de Deus, só as Escrituras santas, só o cânon santo deve ser a base da nossa fé, a regra da nossa conduta. É aquilo que nos norteia, é a palavra de Deus que diz de si mesmo que ela é lâmpada para mim e para você. O nosso caminho é iluminado por ela, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Vamos ainda ver um pouco sobre as Escrituras, porque quando eu e você deixamos de lado as Escrituras ou a ignoramos, nós estamos quebrando um dos princípios ensinados por Jesus. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras. Deixar de conhecer as Escrituras sagradas é um erro. Abra sua Bíblia em Mateus 22, versículo 29. Mateus 22 e 29. Sinceramente, eu não sei como é que algumas igrejas sobrevivem sem a palavra de Deus. Quando coloca qualquer uma outra coisa em evidência, menos as Escrituras. As Escrituras é que devem ser evidenciadas. As Escrituras é que devem ocupar o lugar do velador. É ela que dá a luz aos que estão na casa. Louvado seja Deus. 22 e 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus é uma bênção, mas as Escrituras vêm em primeiro lugar, conforme a narrativa bíblica. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, e depois o poder de Deus. Quando eu e você apenas ficamos no poder, nós corremos o risco de sermos fanáticos. E quando nós ficamos apenas com as Escrituras, corremos o risco de ficarmos num caminho, muitas vezes, de heresia. Se eu e você pegar as Escrituras sem a sabedoria, sem o poder, sem a graça, sem a unção. Mas quando nós unimos as Escrituras e o poder de Deus, isso dá uma liga perfeita, é um casamento perfeito. Portanto, as Escrituras devem ser honradas, porque desconhecê-la conforme Jesus é um erro, é um equívoco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda quero me aprofundar um pouco mais com você, porque nós vimos aqui, conforme as Escrituras, que o apóstolo Paulo honrou as Escrituras, fazendo citação dela, dizendo que o que foi escrito com propósito. Nós vemos o apóstolo Pedro honrando as Escrituras. Nós vemos aqui esses santos homens de Deus colocando a palavra de Deus no devido lugar que ela deve estar, o lugar de honra, de destaque. É ela que tem que ter a primazia na nossa vida. Somos norteados pelas Escrituras. Ela é como a bússola para o navegante que está em alto mar. Ele é norteado pela sua bússola e o crente no mar da vida é norteado pela palavra de Deus. Somente pela palavra alcançaremos luz suficiente para vencermos as trevas deste mundo. As Sagradas Escrituras dão sabedoria aos simples, bendito seja Deus. Vejam que Jesus também honrou as Escrituras. Não foi somente os apóstolos que a honraram.
Se eu e você fizermos uma retrospectiva bíblica, nós vamos ver que muitos dos profetas fizeram citações das Escrituras. Nós vamos ver homens de Deus, servos extraordinários citando as Escrituras. Mas nós vamos ver que Jesus também honrou as Escrituras. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de João, e o versículo 39. Veja como Jesus diz: examinai as Escrituras. Esta palavra examinar não é fazer um exame, não, é fazer o quê? É estudar. Estude as Escrituras, disse Jesus. Estude as Escrituras, disse Jesus. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são essas Escrituras que testificam de mim. Vejam Jesus aqui atestando a veracidade das Escrituras, a solidez das Escrituras, a robustez das Escrituras, a importância das Escrituras. Jesus valoriza as Escrituras, portanto não podemos nos tornarmos ignorantes. Nesse viés não podemos ir na contramão. Jesus valoriza as Escrituras, evidencia as Escrituras. Jesus faz uso das Escrituras em suas pregações, em seus ensinamentos, em seus aconselhamentos e esclarecimentos. Jesus faz uso das Escrituras. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 24, e eu quero que você veja no versículo 27, quando Jesus, no caminho de Emaús, ele esclarece para 2 discípulos que regressavam de Jerusalém e tratavam no caminho a respeito dos últimos acontecimentos daquele final de semana. Eles tratavam de maneira nostálgica, dizendo: nós esperávamos que fosse Jesus, ele que fosse restaurar o reino a Israel. Ele dizia: ele foi um varão aprovado diante de Deus e diante dos homens, mas ele já morreu e hoje é o 3º dia e até agora nada. Muito embora algumas mulheres tenham dito que tiveram uma visão. E a Bíblia diz que Jesus aproxima-se deles, o Jesus ressurreto. E Jesus cita isso aqui. Vamos ver aqui. Diz assim as Sagradas Escrituras, capítulo 24, verso 27. Diz assim a Bíblia, glória a Deus. E começando por Moisés, glória a Deus, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Glória a Deus. Vejam que Jesus, para esclarecer a Cleófas e a seu companheiro que vinham de Jerusalém para Emaús, Jesus começa por Moisés e passa pelos profetas, caminhando pelas Escrituras. As Escrituras que Jesus citara, esclarecera para aqueles homens o plano de Deus. Então compreendemos que o plano de Deus, ele pode ser explicado, evidenciado, esclarecido por meio das Escrituras. Sem as Escrituras não há fundamento, sem as Escrituras não há um documento confiável. As Escrituras é um documento confiável, que foi escrito por mais de 40 homens, santos homens de Deus, inspirados por Deus, movidos por Deus, atendendo propósitos de Deus. Eles escreveram e deixaram para nós esse legado rico, perfeito, glorioso. Louvado seja Deus. Se os apóstolos valorizaram as Escrituras, se Jesus valorizou as Escrituras, e nós continuaremos aqui falando sobre o valor que Jesus deu às Escrituras, o uso que Jesus fez da palavra do seu ministério. Eu quero que você perceba que isto é o que fará toda a diferença.
Não há ministério abençoado e próspero divinamente se não for por meio das Escrituras. As Escrituras devem ser valorizadas, tratadas com honra. Dentre os valores do reino está esse sola Escritura. Louvado seja Deus. Foi este a alavanca que impulsionou de maneira poderosa todo aquele movimento da reforma e pós-reforma. E é o que vai nos trazer um grande avivamento nos últimos dias. Será as Escrituras sendo evidenciadas, serão as Escrituras sendo valorizadas, sendo honradas. Isso trará um verdadeiro avivamento à igreja de Cristo nos últimos dias. Vamos aqui ver o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:8 sobre as Escrituras. Gálatas 3:8. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Paulo diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, ele diz que foi previsto pelas Escrituras, foi Deus pregando o evangelho, dizendo que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, tudo aquilo que eu e você hoje temos como promessas de bênçãos, ou bênçãos que já estamos vivenciando-as, foram previstas nas Escrituras. Se hoje desfrutamos da evidência dos dons espirituais da igreja, é porque isso já foi previsto nas Escrituras. Se hoje temos a graça de termos sido batizados com o Espírito Santo, isto já foi previsto nas Escrituras. Se hoje desfrutamos de uma tão grande salvação, ela foi prevista nas Escrituras, começando a ser anunciada pelos profetas e chegou até nós. Portanto, honrar as Escrituras é um princípio de Deus. Honrar as Escrituras é um princípio do reino de Deus. São valores do reino de Deus que estão sendo evidenciados aqui nesta manhã, nessa escola bíblica dominical. Ame o estudo das Escrituras. Examine as Escrituras. Lamentavelmente, caro aluno, nós temos visto uma falta de apetite pelas Escrituras. Quantas pessoas hoje deixam a sua Bíblia empoeirada? Quantas pessoas não se lembram de um texto bíblico para citar no momento que o Espírito Santo lhe propicia a oportunidade de uma evangelização? Na hora em que eu e você temos que aconselhar, nos falta as Escrituras. Isto é pobreza espiritual. No entanto, ela é um tesouro, ela é uma riqueza de valor imensurável, incalculável, que está a nosso dispor. Tome as Escrituras e você será sábio. Tome as Escrituras na sua vida, leia, se alimente dela e você não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. Conforme Deus diz a Josué, você fará prosperar o seu caminho. O caminho do crente prosperará de maneira abundante e gloriosa à medida que ele valoriza, que ele honra as sagradas Escrituras. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, ainda diz sobre as Escrituras. Em Atos dos Apóstolos 2,17, há um texto que merece a nossa consideração. Atos 2,17. Eu sei que você deve estar dizendo, quantos textos? Claro, estamos fundamentando, não é, um ensino tão importantíssimo, e isso não pode ser sem o apoio, sem a base das Escrituras. 2,17, vamos ver o que diz. Primeiro 16 e 17. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Veja que toda esta provisão de Deus para os últimos dias, que é a profusão do Espírito Santo derramada sobre a igreja,
está previsto nas Escrituras, está documentado nas Escrituras. Está aqui o texto, para que não tenha nenhuma forma de refutamento. Nos últimos dias, diz Deus, aliás, isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel, e está escrito no livro do profeta Joel. Glória a Deus! Que coisa tão linda! Então, se as Sagradas Escrituras de si mesmo, ela valoriza toda essa realidade, que evidenciam como os apóstolos foram abençoados pelas Escrituras, como tantos outros servos, no caso de Estevão, por exemplo, o primeiro mártir da igreja. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele faz uma citação das Escrituras por inteiro. Ele conhecia profundamente as Escrituras, e diante daqueles que estavam ali, ele expôs as Escrituras com muita habilidade, demonstrando para todos que falava e falava com propriedade, mas também com muita unção. Quantas pessoas hoje têm esta carência de viver a realidade do conhecimento e da unção para evidenciar este conhecimento? Toma este conselho das Escrituras, escuta o que está sendo dito nessa escola bíblica dominical. Deixar isso de lado, ignorar isto, não é sábio. Veja o que as Escrituras dizem sobre os que procuram subtrair as Escrituras, ou também o perigo daqueles que querem adicionar às Escrituras. Nem subtraí-las é interessante, e nem também adicionar a ela é interessante. Há um juízo para ambas as realidades, e isto nos coloca dentro de limites. Eu e você podemos valorizar as Escrituras, honrar as Escrituras, mas estarmos apenas sobre as Escrituras. Sola Escritura, só as Escrituras. Vamos encerrar nossa escola bíblica dominical abrindo em Apocalipse. É o livro do fechamento, né? É o livro do amém. Apocalipse, capítulo de número 22. E versículo 18 e o 19. Veja o que está escrito no livro da Revelação, Apocalipse, tratando das Escrituras. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Livro é o que está escrito, cânon sagrado, Bíblia sagrada. Vamos ler de novo. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Se você não quer as pragas, os ais do livro do Apocalipse, os ais que estão na Bíblia, os juízos da Bíblia, então faça isso. Não subtraia. Glória, não adicione, aqui é não adicionar, não adicione. Versículo de número 19. E se alguém tirar qualquer palavra, então não subtraia. Não tire palavra do livro desta profecia. Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, tanto as bem-aventuranças, as promessas que estão no livro sagrado, a Bíblia sagrada, tantas promessas serão tiradas dos que subtraírem da Bíblia, dos que negarem as Escrituras, como também haverá juízo para os que acrescentarem, e os juízos sobrevirão. Portanto, eu quero encerrar esta palavra, e espero que você tenha sido muito abençoado na nossa escola bíblica dominical, entendendo que as Sagradas Escrituras devem ser honradas.
Só a Escritura, só a Escritura é um dos princípios do reino de Deus. Deus que nos abençoe, um excelente domingo e você desfrute o melhor de Deus neste dia com sua família e os que estão em torno de você. Aproveita para cultuar a Deus, adorar a Deus no nosso culto da noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.